Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor do Flamengo, torcedora do Flamengo, tudo bem? Bom, espero que sim, presumo que sim, sobretudo depois da contratação do Davi Luiz pelo Mengão. O clube, evidentemente, ainda não anunciou o jogador, mas ele já está praticamente contratado. Uma contratação que me preocupava, eu supunha que havia muito perigo aí em torno dessa possível contratação do Flamengo, porque caso o Davi Luiz não acertasse mesmo com um clube europeu, há clubes brasileiros aqui no Brasil, evidentemente aqui no Brasil, que estão bancando grandes contratações. O Galo, por exemplo, é um deles. O Corinthians hoje é um desses clubes também. E nesse sentido, eu vi até com certo perigo aí para o Flamengo. Eu achava que havia uma possibilidade, sim, do Davi Luiz, caso não acertasse com nenhum clube do futebol da Europa, que ele pudesse perfeitamente ser acionado, né? Ser convidado por um desses clubes para jogar. E aí o Flamengo perderia esse grande reforço. Isso não aconteceu, felizmente, para o Flamengo. O Davi Luiz será anunciado como jogador do Flamengo para um contrato que irá até o final de 2022, com uma cláusula, segundo a qual, caso ele receba uma proposta lá do futebol europeu, claro, das grandes ligas do futebol europeu, ele vai deixar o Mengão. Eu acredito que isso é absolutamente normal, em função de que o Davi Luiz é um jogador que ainda tem mercado no futebol europeu. Mesmo com 34 anos, ele é um jogador que está no auge da sua forma física e técnica, e tem mercado sim no futebol da Europa. Então acho que isto é absolutamente normal. Eu acredito que o Davi Luiz é um jogador que pode fazer muita diferença no futebol do Brasil, pelo que joga, muita diferença no futebol do Brasil, em função de jogar no futebol, né, que hoje tem um ritmo bem diferente daquilo que é praticado na Premier League. Ali, o que acontece ali é quase um outro esporte, né? Então, evidentemente que um jogador que vem dessa liga aqui no Brasil, ele pode perfeitamente, em tese, jogar muito bem. Acho que o Davi Luiz deverá sobrar aqui no futebol do Brasil. Evidentemente que para isso acontecer, ele precisa estar muito bem fisicamente. O Davi Luiz não joga uma partida oficial há 4 meses. Há 4 meses ele não joga uma partida, ele jogou pelo Arsenal, acho que, se não me engano, contra o Newcastle. Foi a última vez que ele entrou em campo, há 4 meses atrás. Ele vai precisar muito da sua forma física apurada, porque é um jogador muito rápido, que precisa acionar muito o físico para que o seu jogo funcione. Ele é um jogador que sai muito da primeira linha para atacar, né, o portador da bola da equipe adversária ou para cortar a linha de passe da equipe adversária. É também muito eficiente no bote, é muito eficiente na cobertura, é muito eficiente também na saída de jogo, gente, para conduzir a bola até o meio de campo, para fazer lançamentos, para fazer inversões. Então tudo isso requer do Davi Luiz, tudo isso faz com que o jogo dele requeira dele uma boa condição física. Para isso, ele vai precisar se preparar, e neste momento ele não está no melhor da sua forma física, o que significa que talvez ele não entre em campo nas próximas partidas. É preciso ter uma certa paciência aí, porque ele vai evidentemente estrear, mas provavelmente não vai acontecer nos primeiros jogos do Flamengo. A gente está falando de um jogador que pode ser um volante, a gente está falando também de um jogador que pode jogar como primeiro zagueiro, né? Ou como segundo zagueiro, ou quarto zagueiro, como alguns costumam dizer. Ele pode jogar também como volante, e para mim um ótimo volante. Primeiro volante, para mim, até mesmo o segundo volante ele pode atuar. E eu diria para vocês que se fosse necessário, acho que o Davi Luiz jogaria até mesmo na lateral. Eu nunca vi isso acontecendo, mas eu acho que ele poderia até mesmo jogar na lateral. É um jogador que faz muito bem a saída de jogo, qualifica demais a saída de jogo do fundo, qualifica demais, a saída passa a ser uma saída realmente limpa, com uma ótima condução de jogo, né, com passe curto, médio, longo, de muita eficiência. Né, inversões de jogo ele faz também com muita relevância, lançamentos, né, tudo isso o Davi Luiz consegue entregar para a equipe em que ele joga. E eu diria que essa polivalência é a polivalência do bem, o tipo de polivalência que faz bem para o futebol. Ele não sai de uma posição para ir para outra e começa a jogar mal. Ele joga bem em qualquer uma delas, e quando ele não está bem, nos momentos em que ele não esteve bem, ele não esteve bem em qualquer uma das posições em que jogou, como zagueiro ou como volante. Ele não jogou bem como volante em alguns momentos, não jogou bem como zagueiro também em alguns momentos, e quando isso aconteceu é porque ele não estava muito bem fisicamente, ou seja, ele vai precisar muito bem do seu físico para conseguir atuar com qualidade, e se isso acontecer, se estiver bem fisicamente, tanto como zagueiro como volante, ele vai conseguir atuar com muita qualidade. Estamos falando também de um grande batedor de faltas. É muito importante no futebol brasileiro que as equipes têm batedores de falta. O Davi Luiz é muito bom também neste quesito, bate muito bem as faltas e é também muito eficiente no jogo aéreo ofensivo, meus amigos. Ofensivo e, claro, também defensivo. É um zagueiraço? É um zagueiraço. É um zagueiro muito bom. Quando a gente pensa aquela zaga do Flamengo, com aqueles jogadores que hoje ocupam, né, a titularidade, né, o Davi Luiz chega e sobra e pega a titular, evidentemente, e começa a jogar com a titular. Agora, o mais interessante é pensar o Davi Luiz juntamente com o Rodrigo Caio,
né? Rodrigo Caio, que em geral não está jogando, quase nunca joga, porque tem problemas, sempre tem problemas, sempre está no DM do Flamengo, né? É interessante que o Flamengo também pense, por que não, na contratação de um outro jogador, um outro zagueiro aí, né, para chegar e, enfim, para ficar no lugar do Rodrigo Caio, para ser uma alternativa para o Rodrigo Caio, porque vamos combinar que nem o Léo Pereira, nem o Bruno Viana e tampouco o Gustavo Henrique consegue ser esse jogador, né? Vamos combinar, né? E se não for para bancar o Noga, que acho que o Noga poderia perfeitamente ganhar muito apoio aí para virar um zagueiro do Flamengo, para entrar mais nas partidas, né? Então, que busque também um outro zagueiro no mercado. Há ainda jogadores livres, né? Zagueiros livres no mercado, o Flamengo poderia perfeitamente buscar um deles. Não seria tão caro assim, não seria tão complicado assim. Mas o fato é que, pensando aqui, projetando aqui, uma zaga com Rodrigo Caio muito bem fisicamente e Davi Luiz também bem fisicamente, a gente vai ter uma zaga espetacular, meus amigos. Espetacular. Mas espetacular. Realmente muito acima da média. A gente está falando de um jogador de 34 anos que ainda tem muita velocidade. Mas, além disso, o Davi Luiz nem sempre precisa acionar a sua velocidade para conseguir jogar bem. Nem sempre ele precisa, por exemplo, ser veloz. Por quê? Porque a idade dele e a experiência dele deu a ele aquilo que o campo dá para alguns jogadores, não para todos, mas para alguns bons jogadores. Ele aprendeu a encurtar o campo, meus amigos, com o posicionamento dele, com o ataque aos espaços, né, a maneira correta de se posicionar, a hora exata, de sair da linha, o time correto, preciso, de dar o bote. Tudo isso ajuda ele a economizar energia. Tudo isso faz com que ele não precise sempre acionar a sua velocidade como zagueiro. Então eu diria para vocês que se trata sim de um zagueiro espetacular, muito acima da média para o contexto do futebol do Brasil. E nesse sentido, sim, a gente pode falar. Diante do que a gente tem aqui, em tese, é um zagueiro espetacular. E vai formar com o Rodrigo Caio, aí sim, uma zaga espetacular, né? Muito, muito acima da média, na minha opinião. Foi uma grande contratação, eu presumia que talvez fosse um pouco complicado em função até mesmo de possíveis interesses de outros contratadores, de grandes jogadores que hoje existem aqui no futebol do Brasil. Isso não aconteceu, ele chegou ao Flamengo e que ele tenha muito sucesso, muita sorte, muita felicidade na Gávea, assim como o Flamengo também tenha muita sorte, muita eficiência e ganhe, conquiste muita coisa com este novo zagueiro que é o Davi Luiz. Então, parabéns ao Flamengo pela contratação. Realmente, um zagueiraço, meus amigos. Um zagueiro realmente muito, muito, muito acima da média. É isso.